Boa tarde, estamos aqui voltando com o terceiro bloco do Procast, no dia da inauguração da nossa agência Barra Olímpica, nossa agência Conceito. Tenho o prazer aqui de receber o Davi, especialista em segurança e medicina do trabalho, vai conversar um pouquinho hoje sobre SST com a gente, e Adalto, que é o especialista em DP, segurança no trabalho e outras atividades correlacionadas, gerente de pessoal da Proteste. Davi, seja muito bem-vindo. Me fala um pouquinho sobre você, sua atividade. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, nós trabalhamos já, o Grupo Delphi, né, há quase 30 anos já, e fazendo essa parte toda de segurança, de gestão de segurança e medicina do trabalho dos funcionários dos condomínios. E a ideia sempre foi de prevenir, evitando os acidentes e as doenças do trabalho que vão ter um custo muito alto ao condomínio. Estamos trabalhando com a Proteste já também aí há uns 20 anos mais ou menos, né, com os condomínios da Proteste, dessa parceria, e eu acho que está dando bem certo, né? Que bom. Assim, se vocês perceberem, né, já é o terceiro bloco e a terceira vez que a gente fala em gestão. Não é apenas medicina do trabalho, é gestão da medicina do trabalho. Né? É uma visão diferente. Eu, quando comecei a trabalhar, você tirava a biografia, né? Sim. Era a biografia, era o controle que se tinha da saúde. Exame clínico e a biografia. Esse era apenas esse. Exatamente. Esse era a preocupação que se tinha com o trabalhador, era apenas essa. Né? E de lá para cá, quantas normas a gente implementou até chegar na de hoje, que é o SST, que é mais ampla, né? Mas, Adalto, então, antes da gente começar no que é mais técnico, fala um pouquinho de você. Quem é você na Proteste? Bom, eu sou Adalto Melo, sou gerente de departamento pessoal da Proteste há basicamente uns 9 anos, né? Entrei na Proteste há 21 anos atrás, estou completando maioridade na empresa esse ano e vim galgando a minha carreira na empresa, né? Que é uma empresa que me deu a oportunidade de crescimento. Me preparei para atingir o cargo que eu estou exercendo hoje. Atuo na gestão de pessoas há mais de 25 anos, né? E estou aqui hoje contribuindo e podendo agregar também à minha carreira essa condição de se fazer parte da família Proteste, e muito feliz de estar hoje aqui nessa inauguração da nossa nova sede, da sede Conceito da Barra Olímpica. Que bom. Davi, então vamos entrar no nosso assunto de hoje. Né? Eu lembro que essas normas regulamentadoras de trabalho começaram mais ou menos uns 20 e poucos... Começaram a ser mais exigidas há uns 20 e poucos anos atrás, que era o PCMSO, o AS, os programas e tal. Sim. Agora me conta, que diabo é isso do SST? O que é isso? Porque toda vez aparece uma sopa de letrinhas diferentes. O que vem a ser o SST na vida do condomínio e do trabalhador? Bom, o SST, que é Saúde e Segurança do Trabalhador, né? Essa sigla engloba, na verdade, uma grande família de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, normas do INSS, que visam exatamente a reduzir os acidentes, reduzir as doenças do trabalho, e elas são muito de acordo também com as atividades que as pessoas exercem. Que o condomínio tem suas atividades, pessoas exercendo as atividades com uma série de riscos ocupacionais diferentes e, consequentemente, medidas preventivas devem ser tomadas, exames de acompanhamento da saúde dessas pessoas devem ser feitos, para a gente evitar ter doenças ou perdas até de produtividade dessas pessoas, perda de qualidade no trabalho, devido a essas doenças ou acidentes causados pela falta de prevenção no trabalho, né? Então, a quantidade de normas hoje do Ministério do Trabalho evolui a cada ano, quer dizer, nós já sabemos que vem mais normas aí, de acordo com as atividades. Hoje são 36, mas o Ministério do Trabalho já está trabalhando em novas normas. Essas normas, algumas se adequam, são implantáveis dentro dos condomínios, outras não têm significado. Quer dizer,
Existem, por exemplo, normas que os condomínios até hoje trabalham um pouco, mas cada vez está sendo mais cobrado. Por exemplo, trabalho em altura. Quer dizer, os funcionários do condomínio hoje sobem numa escada, às vezes se penduram numa janela para lavar os vidros do condomínio. Isso é trabalho em altura. E para trabalhar em altura, existe uma norma específica que diz que o colaborador ele deve fazer um exame de eletrocardiograma, eletroencefalograma, para saber se ele está apto, se ele não vai ter um piripaque no meio de um trabalho desse, cair e morrer. Né? Então a gente tem que saber se essas pessoas estão, quando faz um exame na pessoa, saber se ela está apta a exercer a sua atividade. Quer dizer, então, que eu não posso pegar o meu vigia noturno e pedir para ele sentar no balancinho para limpar... Não, sem antes fazer o treinamento adequado, porque existe um treinamento obrigatório de trabalho em altura, e fazer os exames médicos obrigatórios para saber se essa pessoa está apta a trabalhar. E entrega de EPI. Aí você tem que entregar os EPIs adequados, que é o cinto, por exemplo. Ele vai se pendurar em alguma coisa, ele tem que estar com um cinto de segurança prendendo ele. Então tem uma série, para cada atividade, para cada tipo de risco, existe um EPI ou um EPC, que é equipamento de proteção coletiva, necessário ao trabalho com segurança naquela função. E Davi, como é que eu sei quais são os equipamentos que cada atividade o empregado deve possuir para exercer aquela atividade? Para isso existem essas normas, né? Você, digamos assim, como um leigo, você não tem que saber, não tem obrigação de saber. Então o que você... Ou você tem uma equipe, você tem uma grande equipe, um condomínio que tenha 300 funcionários, que tenha que ter um engenheiro de segurança dele ou médico do trabalho dele, que vão determinar. Ou você contrata uma empresa que vai implantar essas normas e vai dizer para você, no PGR, no LTCAT, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e vai dizer então que EPIs cada função deve utilizar para evitar os riscos ocupacionais. Então nesse programa a gente vai ao condomínio e mapeia todas as atividades que são desenvolvidas no condomínio para poder identificar se tem risco, se não tem risco e quais são os EPIs associados à função. Seria isso? Sim, até mais do que isso hoje, né? Porque como tem uma evolução, a gente fazia PPRA antigamente, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa foi encerrado e foi implantado um novo programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que trabalha com 2 riscos a mais. Quer dizer, os riscos ambientais são os riscos físicos, químicos e biológicos. Além disso, agora o PGR tem que tratar também os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. Mas além disso, o PGR ele é tão mais amplo que ele também tem que tratar dos riscos que os funcionários não estão expostos, mas existem no ambiente. Por exemplo, você tem uma subestação no condomínio. Essa subestação tem riscos de acidente elétrico, mas nenhum funcionário do condomínio adentra. Mas tem um terceiro lá. Tem uma empresa contratada para fazer. Esse terceiro tem que estar dentro do programa. Esse terceiro, essas atividades têm que estar mapeadas no seu programa de gerenciamento de riscos. Isso independente se sou eu que vou desempenhar. Você tem que fornecer, inclusive, essa informação ao seu subcontratado. A empresa que você contrata para fazer essas atividades tem que receber antecipadamente a informação de que riscos os funcionários deles vão estar expostos ao trabalho deles no seu condomínio, porque você tem que prevenir também, porque você vai ser também responsabilizado. Você é corresponsável pelos riscos que essas pessoas têm no seu condomínio, mesmo sendo terceirizados. E esse terceiro vai informar essas condições lá no programa dele. No e-socialzinho dele. A propósito, e-social, o que tem a ver o e-social agora nessa fase com medicina do trabalho? Porque, assim, antigamente você emitia um laudozinho, guardava na gaveta do condomínio e estava resolvido. Continua assim ou tem algum mecanismo de informação? Bom, eu vou falar 2 coisas antes. Grande parte realmente recebia um relatório e botava na gaveta cumprir minha obrigação. Na verdade, o relatório não é o cumprimento da obrigação, é só o planejamento
de tudo que o condomínio deve fazer para se adequar ao que as normas brasileiras mandam, para prevenir acidentes e doenças do trabalho. Bom, mas feito isso, hoje você também tem a obrigação de informar aos órgãos competentes, dar a informação a eles dos riscos e exames que o seu condomínio tem. Então, como é que você faz isso? É no e-social. Ou seja, hoje, esses programas têm que gerar informações que são arquivos enviados ao e-social, e o e-social já sabe, então, tudo o que acontece no seu condomínio. Se o funcionário fez o exame ou não, se ele está apto ou não, que riscos ele tem, que EPIs ele utiliza para minorar ou para não pagar uma insalubridade. E se acontecem acidentes no trabalho, você tem que comunicar ou fazer o CAT no e-social. E tudo isso vai implicar em custos, caso não sejam bem feitos, vai implicar em custos ao condomínio. Porque a grande diferença aqui, como você bem colocou, é que você recebia o livro, né, de regras a serem adotadas, você guardava ali e jogava com a sorte. Não houve acidente, eu não tenho problema. Hoje você está fazendo... houve fiscalização. Exato. Hoje a fiscalização é instantânea no cumprimento da obrigação do levantamento. Sim. Isso. Então eu estou entendendo que o SST ele está intimamente ligado com o e-social. Então, totalmente. Sim, ele é feito... dentro. A obrigação, assim, o SST, ele só conclui a tarefa dele quando ele se conecta com o e-social. Então eu preciso de ter uma administradora que converse com a empresa de medicina do trabalho para poder fazer isso chegar Seria isso, constantemente essa conversa, essa troca de informações, porque você, além de declarar ao e-social, inclusive os riscos, né, que você está expondo o empregado, isso também influencia na tua guia de previdência social, que o governo vai cruzar a informação. Porque se eu tenho um funcionário militando numa área onde ele está exposto a risco, isso encarece a tua guia de previdência social no sentido de você pagar o seguro pertinente, o SAT, a esse grau de risco. Agrava o SAT. Agrava o SAT, que é o seguro acidente de trabalho, que você já faz uma reserva de capital na Previdência para cobrir um eventual risco. Quanto mais você expõe o empregado ao risco, mais você vai pagar nesse SAT para prevenir lá para a Previdência ter um caixa para pagar um eventual acidente de trabalho desse trabalhador. E se eu não cumprir essa obrigação de informar o SST, eu devo ter alguma penalidade administrativa? Com certeza. É uma multa? Uma multa administrativa e multas pesadíssimas. Inclusive, dentro da legislação, o maior índice de multas e de valores também mais pesados, ele se encontra dentro do SST. E eu fico imaginando também, Adalto, você como gestor de pessoal deve ter isso na prática, melhor, que quando você não cumpre uma obrigação, você está mostrando para a fiscalização, olha, eu estou inadimplente. E a possibilidade de você sofrer uma fiscalização pessoal e agravar essa condição é maior ainda, porque além de você não informar, você também pode não ter feito o programa. Sim. E aí você tem 2 multas administrativas. Exato. Seria isso? Seria isso. Mas seria até mais automático. Na verdade, o que acontece? O que é o SST? O SST é o chamado Big Data. É um baita pulmão cheio de dados em que todos os órgãos governamentais vão ter acesso às suas partes. E cada um vai ter o seu robozinho que vai rodar e vai procurar as informações. É muito fácil fazer um robozinho que diz lá, deixa eu ver as empresas tipo condomínio, se elas fizeram a autovistoria predial, se elas fizeram o PGR delas. É só cruzar os CNPJs com o tipo de KNAI, de atividade econômica dele, e deixa eu ver se elas fizeram os programas. Está registrado que fez? Comunicaram, fizeram o envio da informação do 2240, que na verdade o 2240 da informação do SST, o que ele é? Ele é um arquivo que junta as informações do PGR, do LTCAT, do PPP e comunica junto toda essa informação para o e-social. É uma informação individual. Cada indivíduo, trabalhador da empresa, do condomínio, tem o seu 2240 e esse 2240 tem que ser atualizado.
E tem mais, né? Uma pergunta que nos fazem sempre. Mas por que está fazendo sempre se não mudou nada? Primeiro, não mudou nada não é verdade. Eu chego hoje, vou vistoriar um condomínio, encontro um funcionário que tem que usar luva, bota, porque ele está fazendo uma faxina, um avental. Ele usa bota do tipo A, o modelo tal, avental do tipo tal e luva do tipo B, do fabricante tal, modelo tal. Amanhã ele estava usando, ele permaneceu usando esse tempo todo? Quando eu estou comunicando ao E-Social, eu tenho que dizer se ele usa e se ele permanece usando, se ele é treinado, se ele faz higienização, se existe a substituição a tempo e a hora do equipamento. E se o equipamento já não é mais o mesmo? Aquele novo equipamento atende o que a legislação quer? Quando a gente fala de o que hoje uma luva serve, ele pode ter trocado por uma luva que não serve. Aí como é que eu vou dizer que não tem mais a insalubridade, o direito à insalubridade, não tem mais o risco biológico daquela função, se ele estiver usando o outro? Só você fazendo uma renovação de uma vistoria e comunicando quais são as novas condições periodicamente. E isso até é uma questão mais abrangente, que às vezes a pessoa diz o seguinte, o meu empregado não mudou de função, não mudou de local de trabalho, mas eu posso estar fazendo uma obra, por exemplo, na portaria, que mudou completamente a condição de risco daquele trabalhador. Com certeza. Então o PGR tem que ser feito para indicar naquele momento qual o risco eu estou expondo ao trabalhador. Uma simples mudança de iluminação pode trazer um agravamento de risco. Pode. Você falou bem, o que é o PGR, o LTCAT? Eles são uma fotografia instantânea, eles não são um filme. Porque eu não consigo. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Eu não consigo acompanhar a cada minuto. Por isso é que você tem que fazer com periodicidade, porque você faz uma fotografia daquele momento. Neste momento a situação é essa. Daqui a um dia mudou? Não sei. Vai depender de como for a atitude dos gestores com relação aos seus funcionários, né? Exato. Então, assim, a gente falou um bocado hoje, nos 2 primeiros blocos, de síndico de alta performance, não? O que é o síndico de alta performance? E falamos muito de gestão, e você, Davi, já abriu a sua fala falando de gestão de programas. Como é que hoje um síndico mortal sobrevive se ele não tiver acesso a essas informações? Por exemplo, 2240, né? A gente está falando de 2240 aqui com uma naturalidade danada, né? O síndico não é obrigado a entender de 2240, mas como é que ele garante que ele não vai ter essa preocupação, Adalto? Olha, ele tem 2 formas de ter essa garantia. A primeira é ter uma administradora que está completamente antenada a essas questões, porque isso, como o Davi bem colocou no início, é uma questão que é um organismo vivo, ele vai mudando a cada dia, e ter uma empresa atrelada também em parceria com essa administradora que acompanhe toda a evolução e a mudança dos programas de medicina e segurança do trabalho. E como é que você vai me garantir que isso de fato está funcionando? Porque sim, isso é uma relação de confiança. A primeira garantia é que toda a declaração que você faz ao E-Social, isso te gera um recibo. Né? É um código, protocolo, um recibo de entrega de fato que aquela obrigação foi cumprida, e todo empregador pode solicitar à sua administradora que apresente esse documento, que isso é uma garantia de que está sendo cumprida todas as etapas pertinentes ao SST, e não só ao SST, a qualquer obrigação que envolva o E-Social, porque todo envio... Isso então seria uma dica para o síndico de alta performance, para que ele tenha garantia de que seu condomínio está regular, é pedir cópia do recibo de entrega. Do recibo de entrega do SST. Do SST. Cada evento enviado ao SST gera um recibo, que diz lá que foi enviado com sucesso. Foi processado com sucesso. Enviado e processado com sucesso. Porque tem o enviado e tem o processado. Porque a gente envia, né, Adalto? E às vezes fica lá, a Receita lá... Apurando, detalhando aquela informação. E não é raro de voltar, às vezes, com algum tipo de inconsistência. Né? É um envio assíncrono. Assíncrono. Você não envia e recebe a informação. O bom de falar com o Davi é porque o Davi, ele além de especialista em programa de medicina do trabalho, ele também é um excelente
argumentador de informática, né, Davi? Sim, Então, sim. conhece bastante, o que facilita muito a sua vida, né? Com Porque certeza. como mudou, esses programas mudaram muito, né? E estão mudando a cada momento. Né? E para quem faz direito, né, Davi? Dá trabalho, mas é garantia de que está tudo certo, né? Assim, Sim. Eu acompanho isso há bastante tempo. Quando isso começou, foi na área contábil ainda, fazendo os livros fiscais. E você vê que hoje, além de... Você não precisa registrar livro fiscal, você não precisa fazer declaração Tem mais de carteira de trabalho, não tem gente. carteira de trabalho, ou seja, o Brasil avançou muito. A gente pode falar, trouxe um pouco de burocracia, mas avançou muito, principalmente na eliminação de papelada. Agora, eu ouvi falar que você hoje não pode nem admitir o empregado, porque antigamente tinha aquele jeitinho, né, Adalto? Admitir o empregado, e o síndico chega assim, seu Adalto, admitiu o empregado. Assim, desde quando? Desde o dia 1º. Isso é possível hoje, Adalto? De forma nenhuma. Se o síndico quer ter uma alta performance, uma gestão eficiente no seu condomínio, ele tem que lembrar o seguinte, a legislação, e não é de hoje, ela diz que o empregado, antes de iniciar a atividade, ele tem que ter o atestado de apto para exercício daquela função. Que é feito numa empresa de segurança de medicina do trabalho. Ele tem que receber um exame médico pré-admissional. Inclusive porque, por exemplo, pegando o exemplo que o Davi deu, você quer contratar alguém para trabalhar em altura. Se essa pessoa tem labirintite, ele não pode ser admitido para aquela função. Entendi. Então eu não posso arriscar em colocá-lo primeiro sem saber das condições de saúde. Então quando você admite ele, você já informa lá esse ASO dele? Exatamente, tem que ser informado. Qual é a atividade. E que vai nessas... Que informações você transmite ali? Transmite inclusive o CRM, tudo isso? O CRM, você informa, a atribuição você já tem que ter o 2240, que é baseado no PGR, que é o mapeamento da atividade, atrelado à condição de saúde física desse trabalhador, se está atrelado a essas condições ambientais e com a condição de apto. Inclusive, nesse documento, você tem que seguir com o CPF e o CRM do médico que atesta essa condição. Porque se em qualquer situação futura, o médico é responsável por aquele atestado. E se isso não ocorrer, é multa? É multa, até porque... você tem que ter o ASO emitido antes da admissão. E a multa é instantânea, né? Porque se tudo é transmitido ao e-social, se eu transmitir o ASO depois da admissão... Você não consegue mais fazer. Não consigo nem fazer. Nem consegue fazer. Consegue mais fazer. Você não consegue admitir sem ter feito o exame médico. Olha que maravilha, hein? Que inclusive o e-social te dá a condição até da pré-admissão. Você pode até iniciar o registro do empregado, né, com todos esses dados, antes do início. Você, inclusive, tem que registrá-lo no e-social antes do início da atividade, nunca depois. Então, não há nenhuma condição de você ter um trabalhador desse, lembrando que o e-social sempre é uma autodeclaração do empregador. Então, a partir do momento que eu estou declarando que eu não cumpro, eu já estou passivo de multa. O que eu costumo dizer nessa área que hoje nós estamos trabalhando num sentido que antes você tinha aquela condição, espero nunca ter que receber um fiscal na minha empresa. E hoje você tem a condição, estou trabalhando com um fiscal ao lado da minha mesa. Quando não, aqui no seu pescoço, olhando tudo aquilo que você está fazendo. E como é que você faz isso, Adalto? Tem algum sistema que você usa para fazer isso? Porque imagino o Adalto e Davi também. Davi, quantas vidas vocês gerenciam dentro da tua empresa? Olha, a gente faz mais ou menos em torno de 100 mil vidas. 100 mil exames por ano. Então, assim, é um bocado de coisa. Então, vocês devem ter um mega sistema para poder gerenciar isso, né, Adalto? E um mega banco de dados também. Com certeza. Porque você tem que fazer conexões diárias com o social, é isso? Diárias, conexões diárias. Diárias e às vezes mais de uma vez, porque você também depende das condições do sistema da Receita Federal estar apto a receber aquelas informações. E lembrando que todas as empresas, e quando eu digo empresa, eu quero dizer qualquer um que tenha CNPJ no país, é obrigado a fazer a sua declaração. E todos esses períodos, né, essas informações periódicas, você tem uma mesma data de envio. Então você tem que contar com a condição de enviar
validar aquela informação e ter a garantia que aquilo foi recebido pela Receita Federal. Os prazos são curtos. Os prazos são curtos. Nós temos que fechar um mês para poder enviar tudo o que aconteceu no mês, e você tem até o dia 15 do mês seguinte para já ter enviado tudo. Enviado e certificado, validado tudo. E o investimento realmente, não só em equipamento, em ferramentas, mas também em pessoas para você cumprir esse tipo de obrigação, é muito grande. Porque hoje não adianta você achar que eu sentei, apertei um botão e enviei, eu cumpri minha obrigação. Não, você entregou. Agora, se aquilo está correto, você tem que ter especialistas realmente para entender e tratar aquelas informações. E a gente trata em conjunto, né? Porque, por exemplo, tudo que é referente ao SST, eu gero esses arquivos, e já estamos com muita experiência nisso, 99,9% das vezes vai sem problemas. Eu gero os arquivos para o Adalto poder chegar no sistema da Proteste, incorporar e enviar junto na hora certa, porque tem o horário do envio, tem a ordem de envio dos eventos. Quer dizer, eu não posso enviar um evento de uma admissão se eu ainda não cadastrei um setor da empresa, se eu ainda não cadastrei o funcionário na empresa. Então eu não posso fazer um exame periódico nele se ele não está nem cadastrado. Ele tem que ser cadastrado. Então os eventos têm uma sequência para serem encaminhados. Então Exato. o sistema da Proteste vai automaticamente fazer isso. Mas ele tem que receber as informações. Com relação ao SST, eu gero os arquivos no sistema da Delphi, envio para a Proteste coloca dentro do sistema dela e aí o sistema vai temporizar corretamente o envio desses eventos. O envio, o retorno e tratando sempre essas informações, porque exatamente executa-se uma interface entre os programas para que ele possa ler, porque todos eles têm que se comunicar e ter o mesmo layout, tá? Porque caso contrário, se o layout não tiver compatível com o layout da Receita, você pode tentar diversas vezes, mas você não vai validar o arquivo. Não passa. Não né? passa. Não passa. Não passa já no layout. Eles têm duas triagens diferentes. A primeira é, o layout está de acordo com o layout do E-Social? De cada um desses arquivos? Se não estiver de acordo, já fica no primeiro. Isso. Aí, se está de acordo, vai para o segundo e aí vai validar. Mas vem cá, a pessoa está correta? O CPF dela está correto? O número de matrícula dela no E-Social está correto? Se uma dessas informações não estiver correta, o evento vai ser recusado, vai voltar com erro. E o próprio, além disso, o CBO está correto da atividade exercida, a lotação tributária da empresa está correta para o recolhimento da guia de previdência social. Então, como você bem colocou, são várias etapas que você precisa cumprir para atingir o resultado final. E não adianta achar o seguinte, um bloco eu cumpri, o outro bloco ficou pelo caminho. No fim das contas, você não cumpriu nada. Não cumpriu nada, né? Eu fico preocupado, Adalto, porque se o condomínio não tem ferramenta para cumprir essas obrigações, que não são poucas, estou vendo aqui, são bastante... Já eram complexas quando não tinha E-Social. Exato. Né? Agora, com essa interface do E-Social, da transmissão e recepção, validação do E-Social, acho que ficaram mais complexas ainda. Fico preocupado. Um condomínio com pouca ferramental, ele pode estar irregular e não está sabendo. Sim, até porque ele tem um prazo de 5 anos para que a Receita possa rastrear toda essa informação incorreta e, de repente, resolver num único momento, autuar essa empresa retroativa aos últimos 5 anos. Aí é uma multa só que ele paga? Não, é uma multa por cada mês. Por cada mês? Cada mês e cada evento da entrega. Então ele pode ter, na verdade, uma sequência de pelo menos 40 multas mês por cada evento não cumprido. 40 multas mês por 50 meses, quer dizer, estamos falando de 200 e poucas multas. Quanto é que é o valor da multa? 500? A multa de ofício pela não entrega, ela custa R$500. Isso é a multa administrativa. Administrativa. Mas você ainda tem a multa do não cumprimento do SST, por então exemplo. Estamos falando aí que alguma muito coisa maior. de R$200 mil. Depende. Pode ser maior. Ou mais, só ou mais. das Se for uma coisa de 5 anos, de todas essas multas, imagina o seguinte, tem multas de SST que são 6 mil e qualquer coisa de ofício. Porque a primeira multa é 3 mil e sei lá o quê.
A primeira vez foi multado. No segundo mês, já é uma multa de reincidência, que é o dobro. E lembrando... 6 mil e poucos eu fiz numa multa. Mas se você não cumpriu uma série de condições, quantas multas você vai ter nesse período todo? Nós estamos falando que pode chegar a multas de milhões. Exato. Você pode praticamente fechar uma empresa por conta disso, porque as multas elas são dobradas a cada a reincidência da multa, e tem multas que, por exemplo, inclusive na questão do SST, que podem chegar a 400 mil reais uma única multa. Gente, então assim, eu imagino assim, fechar uma empresa é uma coisa, fechou a empresa, vai processar lá os sócios, né? É um processo administrativo que a Receita vai ter. Com relação ao condomínio, né? Assim, não existe fechar condomínio. Não existe. A Receita vai fazer o quê? Ela vai anotar essa dívida na inscrição imobiliária de todos os imóveis e vai cobrar a responsabilidade dos proprietários. Dos proprietários, exato. Sim, Quer dizer, ninguém mais vende, porque pois tá ninguém mais vende o seu imóvel. Então, que responsabilidade enorme essa questão do cumprimento dos prazos. Assim, e a inteligência da Receita Federal, que ela, ao instituir esses programas de transmissão, validação, de autodeclaração, ela passou para você o ato da fiscalização. Exato. Então você, além de informar, você é o fiscal. Se informei errado, estou penalizado. Se eu não informei, você será penalizado também. Na verdade, sem entrar na parte técnica, quer dizer, sem entrar numa fiscalização técnica, que aconteciam dois tipos de fiscalização do Ministério do Trabalho no SST. Existia a fiscalização administrativa, você fez os programas, estão aí, fez todos os atestados? Fiz, está aqui, está tudo aqui. Acabou. Está fiscalizado, está tudo certinho. Ou não fez, está multado. Está autuado. Mas ainda existia a fiscalização técnica, onde vinha um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança e ia verificar se o laudo estava de acordo. Se o laudo estava de acordo, se os atestados estavam de acordo com os riscos reais das atividades, né? E aí tem essas multas todas que podem acontecer também pelo erro técnico. Então você está falando o seguinte, hoje, com o SST no E-Social, você já tem um fiscal automático da parte administrativa. E em alguns casos você já tem até da parte técnica. Olha, se eu coloco uma função na pessoa que obrigatoriamente necessita de um tipo de exame, de um tipo de EPI, e ele não está colocado no E-Social, eu consigo com um robozinho descobrir isso automaticamente você denunciou. E multar, porque olha aqui, por que ele não está usando a luva se a atividade dele está aqui escrita que ela tem o risco A, B e C? Ou às vezes até uma própria especificação técnica para exercício daquela atividade, né? Porque às vezes você pode colocar um cara que não tem essa capacitação técnica e você está declarando que você já está expondo alguém ao risco que ele não está preparado para estar exposto a esse risco. Ainda não entrou. Vai entrar. Mas não, já entrou e já saiu para entrar na segunda etapa do SST, que é onde você vai registrar todos os treinamentos. Isso. Aí o SST vai aumentar ainda bastante. Já está previsto entrar. Que a parte de formação... Formação, você só pode exercer um trabalho em altura se você tiver um treinamento de trabalho em altura. Mas isso ainda não entra no SST atual. Mas vai entrar futuramente, porque todos os treinamentos, eles já colocaram isso, já tiraram, para não entrar no primeiro momento, vai entrar no segundo momento, onde você vai ter que registrar todos os treinamentos que foram feitos. Aí vai se comparar a atividade, que treinamento tem que ter. Essas pessoas tiveram? Se não tiveram, é autuação direto. Não podem exercer uma profissão que a norma diz que eles têm que ter um treinamento. O eletricista tem que ter um treinamento de acidente de trabalho com eletricidade. Quem trabalha em altura tem que ter um treinamento com isso. Quem trabalha em espaço confinado tem que ter um treinamento adequado para não correr riscos nesse trabalho, né? Quem trabalha com... Agora, Adalto, eu fiquei na dúvida. Agora, fazendo aqui esse trabalho de inauguração na nossa agência Barra Olímpica aqui, conheci muitos síndicos dessa região, alguns deles que não são clientes ainda. E um desses síndicos falou comigo que a empresa que administra o condomínio dele estaria implantando agora o SST. Assim, é esse momento mesmo de implantação? Ou já... Não, infelizmente dizer para ele que ele já está mais do que atrasado. Ele está com problema? Está com problema, porque só para a gente ter uma noção, a obrigatoriedade ela iniciou em janeiro de 2022. Mas por ser um campo tão complexo, né, de tratamento, enfim, de informações, de análises,
o governo federal criou uma anistia de penalidades que ela vigorou até 31 de dezembro de 2022, passando que a partir de 15 de janeiro, que é a data final de apresentação dos laudos no E-Social, a empresa teria isenção de penalidade. Então, Mas teria que ter cumprido. Teria que ter cumprido. Então, a isenção não é da entrega. Da entrega. É da penalidade pelo atraso da entrega. Então, sim, mesmo que ele tivesse até 15 de janeiro cumprido, ou melhor, ele deveria ter cumprido até 15 de janeiro. Exato. Mesmo que atrasado. Mesmo que atrasado. Agora acabou a anistia. Agora acabou a anistia. A partir de 16 de janeiro, ele já está passivo a toda a penalidade por não entrega desses programas, inclusive com multas em dobro por cada mês não entregue dos programas de 2240 e o 2220, que corresponde ao PGR e aos ASOS, que é o Atestado de Saúde Ocupacional dos Empregados. Deixa eu te perguntar, assim, e ele tem como saber isso, obviamente, né? Tem como saber. Se ele te procurar, assim, você pode orientar ele de como ele tem conhecimento da situação fiscal em relação a esse cumprimento. Com certeza, nós temos um programa... Não, vocês têm, mas esse cliente ou esse não Ele cliente... deverá ter ele tem que buscar essa informação. E quem pode fornecer essa informação? Se ele tem uma administradora que deveria enviar para ele as informações, ou ele tem uma empresa que envia para ele essas informações, ele tem que solicitar os recibos de tudo. Não, mas se ele, Deixa eu ver os recibos se ele tiver a certificação social. digital, ele consegue enxergar, não? Mas aí ele consegue. Mas aí tem uma questão nossa, né? Que a gente tem um programa desenvolvido, que eu não vou colocar aqui, né, a detalhar, que a gente tem um programa interno na Proteste, mais ou menos, que é um compliance nesse sentido de verificar essa condição para de um externo, de um condomínio não cliente. Exatamente. Porque ele vai ter que dar uma procuração a vocês para vocês poderem acessar as informações dele. Isso é um processo interno que a gente tem. Sim. Mas qual é a nossa preocupação, Davi? Ao receber um cliente novo, antes dele iniciar na casa, a gente mostrar para eles, olha só, você tem essas obrigações pendentes aqui, e para regularizar eu vou ter que fazer essas atividades, e tem que fazer, não tem jeito, né? E isso não vai custar, a questão não é se vai custar honorário da Proteste ou não, porque isso não vem ao caso. O que vem ao caso são as penalidades administrativas que ele vai sofrer. Então, esse trabalho que o Adalto faz muito bem feito é do objetivo de identificar e mostrar para o cliente Sim. quanto custará junto à Receita Federal, né, junto à Proteste, mas junto à Receita Federal se regularizar. Agora, recomendo que faça rápido. Com certeza. Porque cada mês... eu costumo dizer que o taxímetro está tá rodando. rodando, né? É impressionante. E o que mais de importante você vê, Davi, nessa relação do SST? Bom, esquecendo um pouquinho e-social e etc., mas falando, qual é o objetivo no final das contas, gente? É vida. No final das contas, a gente está falando de vida. A gente quer preservar a vida e a saúde das pessoas. E quer que elas tenham no ambiente de trabalho, quando nós estamos falando já de riscos ergonômicos, que elas tenham o conforto necessário para exercer saudavelmente as suas atividades no ambiente de trabalho, para que elas possam, ao mesmo tempo, ter um ambiente de trabalho saudável até no nível intelectual. Quer dizer, se a gente não tem um ambiente de trabalho confortável, a gente não vai ter um ambiente de trabalho saudável, porque ele não é confortável. Quem pode trabalhar bem se você não tem o mínimo de conforto necessário? Então, quando a gente está falando em SST, a gente está falando muito mais amplamente, que a gente discutiu muito o E-Social, os programas, o que a gente tem que realizar. Não dá para não realizar isso tudo, né? A gente tem que realizar isso tudo porque, inclusive, são obrigações legais. Mas, no final das contas, o que a gente está querendo é muito mais do que isso. O que se quer quando se faz essas obrigações legais, quando se cria essas leis, essas normas, é justamente preservar a saúde, a vida, né? E a gente tem dois momentos nisso aí, né, Davi? Principalmente depois da pandemia, porque hoje a grande preocupação do mundo é você cuidar da saúde física e mental das pessoas, né? E o SST vem de encontro a isso, porque era uma coisa que você pega muito síndico que hoje ainda tem aquela visão
Ah, eu não vou fazer a medicina e segurança porque o empregado só vai lá tirar a pressão, vai medir, enfim, a temperatura e é liberado um atestado. Não, a questão ela é muito mais ampla do que isso, né? É muito mais abrangente. E deixando claro também, por outro lado, que a Previdência Social, quanto mais o empregador cuidar da saúde física e mental do seu empregado, menos ele onera a Previdência Social com afastamentos médicos. Então, isso é uma questão que o governo hoje, essa visão que se tinha de que isso aqui não serve para nada, não, ele sempre serviu. Talvez não fosse aplicado com a profundidade que a legislação pretendia. Mas hoje, com essa mudança, inclusive de comportamento e de visão, ela está sendo aplicada de forma muito cobrada, muito assim, direta pelo governo, exatamente pelo controle através do SST. Eu costumo identificar dessa maneira. Então, a visão sobre a questão da saúde e segurança do trabalhador, ela mudou completamente ao longo dos anos. Aquela visão que você tinha que era apenas uma norma criada para o governo sem muito sentido, hoje ela tem uma importância praticamente, eu costumo dizer, vital dentro das empresas. Até porque ela diminui, inclusive, o turnover de colaboradores. É o compromisso social do empregador com o empregado. Exato. Eu estou aqui falando e olhando ali, Espaço Zen. Quer dizer, o que é isso no final das contas? O que você quer? Você quer o bem-estar. Porque o bem-estar significa saúde. Saúde de quê? Do nosso trabalhador aqui, no nosso ambiente de trabalho. No final das contas, é isso que a gente está procurando. Inclusive, o nosso Espaço Zen, todos os síndicos já falaram que eles querem vir. Não vai ser, ele não está restrito aos nossos colaboradores. Ele também vai ser estendido aos nossos clientes e amigos. Gente, olha, foi um barato, um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante. Davi, muito obrigado. É um dos maiores especialistas em medicina do trabalho do Rio de Janeiro. E Adalto, muito obrigado também. Tenho certeza que os nossos clientes e amigos que tiverem dúvida podem te procurar para tirar qualquer dúvida. Com toda certeza. Principalmente sobre o 2040? 2240. 2240, que até eu errei. Gente, olha só, vou dar uma paradinha, volto em 5 minutos só para a gente dar uma mensagem final para vocês, ok? Até logo.